Bom dia, eu sou a professora Ivoneide Leite, da Escola Castanheira, professora de Língua Espanhola. Eu estou aqui com o objetivo hoje de revisar para as turmas do ensino médio os nossos conteúdos em relação à prova, a primeira avaliação. Bem, em nossas aulas presenciais, nós vimos alguns assuntos que foram relacionados à origem e evolução da língua espanhola. Em nossas aulas, nós falamos sobre a origem do latim, que deu as nossas palavras até hoje, dentro do nosso vocabulário existentes, que nós falamos sobre várias situações, e o vocabulário está aí por conta do latim, que nos ajudou a entrar nessa língua materna, e também expandiu o espanhol para o mundo todo. A questão também do alfabeto, nós vimos o alfabeto, questão dos sons, que o alfabeto ele nos ajuda a entender e a pronunciar as palavras em espanhol, que é uma língua muito encantadora. Inclusive, galera, vamos ficar ligados porque no Enem do ano passado nós tivemos um bom rendimento na prova de espanhol, os alunos aderiram à língua espanhola, isso foi muito positivo para nós que somos dessa língua e dessa disciplina também, graças a Deus, foi muito positivo para a gente, tá? Espero que todos escolham essa língua e tenham um bom resultado nesse Enem de 2020. Bem, com isso, nós falamos também, eu queria chamar a atenção de vocês para a interpretação textual, que é um dos assuntos que a prova envolve, no Enem nós temos as 5 questões que são todas voltadas ao texto, nós vamos falar de uma coisa muito importante que é a interpretação e essa leitura, que os alunos encontram muitas dificuldades na hora de fazer esta prova, por conta dos significados, que eles têm dificuldades em compreender em alguns momentos. Isso acontece por quê? O aluno ele confunde a mesma expressão que é escrita em língua portuguesa com a espanhola, ele acha que os significados são os mesmos. Isso chama-se os falsos cognatos, os heterossemânticos. Sim? Então, tem muita confusão. Você, por exemplo, eu tenho umas expressões que são usadas dentro do texto, as quais eu não conheço, eu vejo que é próximo da minha língua e aí eu deduzo que aquilo deve ser o mesmo significado que de língua portuguesa. Porém, não são situações distintas que nós precisamos avaliar e contextualizar, não se esqueçam disso. Tá? Os falsos cognatos são as armadilhas que vocês devem evitar no texto. Uma outra situação importante, além do vocabulário, falsos cognatos, gênero textual. Galera, não vamos esquecer de identificar que gênero está ali. Será uma charge, uma publicidade, uma poesia? Hoje a linguagem, o texto em si, ele está diversificado em relação aos gêneros, então vocês devem ficar espertos quanto a isso, identificar gênero, o que é que esse texto está dizendo, procurar contextualizar isso de uma forma bem coerente, com coesão e coerência. Também a gramática. Muita gente, não cai gramática em espanhol, cai sim. Já houveram anos em que teve questões de preposição, às vezes vem conjunção, pode vir sim. E também ajuda na leitura do texto. Você deve entender que no texto você vai encontrar verbos, substantivos, adjetivos, a gramática está ali para te auxiliar na leitura. A frase, o texto, ele tem a oração, que é dividida em sujeito e predicado. Então, os verbos, eles são muito importantes, os substantivos são importantes. Às vezes eu quero ter uma circunstância, eu uso um advérbio, eu quero ligar uma oração, eu uso uma conjunção. E aí, é necessário você conhecer a parte gramatical, sim. Ela é muito importante no seu entendimento do espanhol, com certeza. Uma outra situação que eu não vou deixar de falar é a questão sociocultural. Na língua espanhola, a língua estrangeira em geral, você deve utilizar-se da situação sociocultural. Nós devemos conhecer os outros países. No Enem eles acham que vocês já conhecem isso, por isso passam a prova com textos argentino, paraguaio, uruguaio, que acham que você já tem esse conhecimento. Por isso que nas nossas aulas nós utilizamos esses cotidianos que são de outros países, a parte cultural, política, são diferentes dos nossos. A diversidade cultural, ela está aí para mostrar que deve haver respeito com as línguas, com os países, com a situação de cada lugar. Devemos respeitar e também evitar constrangimentos quando não conhecemos a linguagem. Por isso, devemos saber o que significa e para não ter esse tipo de situação. Eu aconselho sempre nos textos, as séries, os filmes,
né? A música, a literatura, está aí para a gente conhecer esses lugares que são muito interessantes dentro da linguagem. E pode observar que na prova do Enem, geralmente vem alguma informação do Paraguai, do Uruguai, da Argentina, do Brasil também, por que não, né? Então, precisamos também estar ligados quanto a isso. Com isso, a nossa parte da revisão, que está envolvida com o ensino médio, primeiro ano, segundo e terceiro, todas as turmas elas viram com a gente, os artigos. Los artículos em espanhol, qual é o significado dos artigos? Em português, assim como em espanhol, ele tem a função de determinar ou indeterminar o substantivo que é o nome. Tudo bem, galera? Lembram das nossas aulas presenciais? Tá? Não se esqueçam disso. Aí eu te dei exemplos na sala que você deveria empregar de forma correta e não incorreta em relação ao artigo. Em português eu determino o substantivo tranquilamente, porém em espanhol eu tenho um problema de gênero, tenho um problema de entendimentos, que às vezes ele precisa ter, né, uma situação real. Por exemplo, eu falo, o aluno, quando ele aprende o artigo, vocês vão ver aqui no quadro que ele é o artigo o em espanhol. E o lá é a. Obviamente os alunos, quando aprendem, eles acham por associação que lo seria o o. E aí ele escreve como o professor, é alto. Ele acha que é dessa forma em português, pela associação. E claro, isso é um falso cognato e também não conhecer. Que esse artigo ele não está ali porque eu vou deixar para uma outra aula. Ele tem uma outra particularidade, ele não fica diante de substantivos. Então, há um erro, né? É incorreto eu empregar lo professor es alto. Se isto não é feio, não pode, se. Então, eu tenho que colocar el professor es alto. Se, agora sim, porque aqui eu tenho o, que é em espanhol, tá? Em português é o, e a leitura vai ser o professor é alto, tá? Essa é a forma correta. Mas o aluno, por uma falta de interpretação, ou ele achar que é a mesma coisa, né? Associou lo a o e lá, deve ser a mesma coisa, então vou fazer isso. Acaba induzido ao erro. É aí que entra o falso cognato nesse momento e a falta de conhecimento da regra. Tudo bem? Com isso, vamos para cá, vem comigo, tá? Me acompanha nessa revisão. Nós não podemos parar. Você está em casa, você tem que ficar em casa, tá? Mas aqui não, aqui nós vamos ter que ser. Olha aqui, eu sozinha na sala de aula, tentando, né? Mostrar para vocês o nosso carinho. Olha como nós somos na força, meus queridos. Vamos lá, vamos fazer essa prova e arrasar, hein? Olha aí, os artículos eu fiz para ti, presta atenção, eu fiz para ti os artigos, olha. Eu coloquei um esqueminha aqui, lembra da nossa aula? Então, os artigos determinados ou definidos, em português eu classifico como definidos, e em espanhol eu tenho os determinados e os indeterminados, que são os indefinidos. Vamos lá, vem comigo, acompanha aí, olha. El seria o no singular e los no plural. La, a e as no plural, tudo bem? Essa é a definição para definir algo, né? La casa, né? La vida, ok? Indeterminados, eu tenho unos e una e unas, plural e singular, masculino e feminino. Tudo bem? Então, vimos aqui um exemplo, né, que eu coloquei do professor, o emprego, é professor, um professor, eu, né, generalizo, pode ser qualquer um das disciplinas. Tudo bem? Aqui, tudo bem, para classificar, tranquilo, determinados, definidos e indefinidos. Mas há um problema quanto ao som. Se fosse só para empregar, seria ótimo. Mas o aluno olha na prova, ele vê a palavra aqui, água, não? O que será a água é feminino? Realmente é, em português e espanhol. Porém, ele emprega o lá, né? O a não é lá, então ele vai imaginar, lá água. Só que em espanhol há um problema, pela RAE, a Real Academia Espanhola. Que as regras de eufonia, que é isto, elas servem para evitar a cacofonia. O que é essa cacofonia? O que é isso? É feio, não? Não. Cacofonia é um som desagradável, desarmônico, que na hora que você pronuncia, ele se junta a outra expressão e dá às vezes um motivo de... fica cômico ou com outro entendimento semântico. Pode ser isso. Por exemplo, eu tenho em português, eu até disse para vocês na sala de aula, o meu coração por ti gela. Quer dizer, me identifiquei, o coração gelado, será? Ou é uma tigela?
Ah, se alguém me oferecer um verso desses, olha, eu com certeza, eu não casaria com meu marido, viu? Tá feio, muito feio. Então, olha aqui, para evitar esse problema, o que é que eu faço? Antes dos substantivos femininos, que são começados pela letra A ou H tônicos, em que eu pronuncio com mais força, sílaba forte, né? Eu devo colocar L ou esses artigos e não o lá, como nós imaginamos. Olha aqui, eu coloquei o exemplo para ti, lá água, olha, esse A, ele se mistura com o outro, fica lá, é como se eu estivesse pronunciando desta forma. Incorreta, não? Dá um choque de vogais, né? E esse choque, para ser evitado, eu uso L ou eu falo, el agua, água. Muito bem, não? Diante de quem? Substantivos, se, sempre diante de substantivos, certo? Mas aí toda regra, ela tem a exceção, não é isso? Eu te disse nas minhas aulas que as exceções, por exemplo, eu tenho el agua, e no plural vai ser los aguas, já que é, né, masculino? Não, no plural continua a mesma forma, olha, las águas, porque é feminina. A palavra feminina, ela continua, tá? No plural ela fica normal. Só no singular é que ela fica dessa forma, e quando é começada com este A, com a sílaba forte, fala água, e não água em português, né? Tem uma diferença. La água, água, esse A ele é pronunciado com mais força. Tudo bem? Uma outra informação, por exemplo, eu tenho nomes femininos começados, nomes de mulheres que começam com A, por exemplo. Eu tenho Ana, Ana. Eu não falo, vou falar, pela regra começou com A, então eu vou colocar ela, então ela vai ser o Ana. Ela virou masculino, o nome feminino? Não, para evitar esse problema, você permanece, olha, o nome feminino, ele permanece no feminino, porque tem que identificar o gênero, que é homem, é masculino ou feminino. Tudo bem? Então, la Ana, normal, las Anas, plural. Tá?